Queridos companheiros, amigas, irmãs e irmãos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa noite possa ser pródiga de aprendizado para todos nós, mas também que possamos angariar os recursos que necessitamos para o nosso fortalecimento, para o nosso soerguimento. Enfim, que a medicação que necessitamos possa repercutir em nós, de sorte que possamos ter também esse movimento terapêutico na noite. Nós gostaríamos de abraçar a todos que estão vindo à casa pela primeira vez, abraçar aos nossos irmãos, os nossos companheiros da rede Amigo Espírita, amigos da FEAC que acompanham através do nosso site, bem como os ouvintes assíduos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço para o Zé Aparecido da rede, coordenador, idealizador, como também um abraço para o Márcio da rádio, Cláudia, enfim, todos os nossos companheiros. E gostaria de abraçar também aos nossos irmãos da cidade de Matão, São Paulo, vinculados ao Clarim, a equipe maravilhosa que eu tive notícia que estão acompanhando os trabalhos da nossa casa, estudando conosco. Então, nós vamos assim abrindo um leque, uma rede cada vez maior de amigos. O objetivo é, principalmente, fazermos amigos. Bom, gente, nas quintas-feiras nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo 3º. Retorno da vida corporal à vida espiritual. Nós estamos trabalhando o tópico separação da alma e do corpo. Na última semana, nós trabalhamos a questão 156, quando Kardec questionou sobre a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. E a gente discutiu aqui que não. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. Porém, o homem não tem mais consciência de si mesmo. E, no entanto, ainda lhe resta um sopro da vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. Nós abordamos esse assunto com prudência, abrimos o leque para as outras afirmativas que nós encontramos na própria codificação e nas obras subsidiárias. Então, hoje, eu vou partir da questão 157, quando Kardec questiona assim: no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente? Ou seja, no momento da alma, no momento da morte, a alma tem alguma aspiração, ela vive uma experiência mística que abre, então, o entendimento quanto à vida que ela vai entrar. Como é que funciona isso? Esse fenômeno? Importante a gente debater o assunto, porque não só lidamos com ele com corações que conhecemos, como também essas informações, por certo, nos auxiliarão no momento da nossa própria desencarnação. Guardem isso, na hora da desencarnação vocês vão lembrar desse estudo. Viu, Denise? Então vamos lá. Resposta. Muitas vezes
a alma sente que se vão romper os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-lo inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito, ou do estado na condição de desencarnado, antevendo a vida espiritual. Então, o texto do Livro dos Espíritos elucida de uma forma muito produtiva para a gente, muito clara. Olha, observem bem a frase. Muitas vezes a alma sente que se vão romper os laços. A frase não diz todas as vezes, sempre. Não. Muitas vezes. Frequentemente. Podemos até usar o termo. Sim, se eu for na acepção literal. Mas trazendo para uma análise do estudo em si, por que vocês não ficam um pouquinho para cá? Fica, pode. Que aí eu consigo ter um raio de visão mais prático, mais fácil. Porque até deselegante da minha parte ficar de costa para vocês. Muitas vezes, ou frequentemente, não vai alterar. O que importa na nossa ideia, nesse estudo, é que a desencarnação ela varia de espírito para espírito. Podemos afirmar que não existe duas desencarnações iguais. Nós que estamos numa trajetória reencarnacionista, ou seja, já nascemos e morremos muitas vezes, podemos afirmar que nenhuma das nossas desencarnações foram iguais. Mas a desencarnação é só aquele momento do último suspiro? Não, não é bem assim. Por quê? Existem desencarnações que se dão num processo gradativo. O indivíduo vai desencarnando paulatinamente. Existem desencarnações que podem ser abruptas. Não é verdade? Um acidente cardiovascular, um acidente em que um projétil acerta o indivíduo numa região letal, né? Ponto. Desencarna na hora. Então, como que o espírito reage a esse processo? Tem a ver com o conhecimento dele, com a maturidade dele. Tem a ver com o tipo de vida. Tem a ver com o estado íntimo. Se o indivíduo está bem, se ele está passando por algum problema mais complexo. Tem a ver com um ambiente favorável, um ambiente complicado. Então, a gente fazer esse estudo, nós não podemos fechar a nota e sair daqui julgando que é assim, ponto final. Não. Então, a questão está dizendo o seguinte, que muitas vezes a alma sente que se vão romper os laços que aprendem ao corpo. Para que a alma sinta isso, aqui nós podemos partir de um princípio assim, bem elementar, de um indivíduo que está acamado, numa doença que vai consumindo gradativamente, ou de um indivíduo, uma idade avançada, que a velhinha está apagando. Encaixa muito mais aqui nesse contexto. O indivíduo vai como que percebendo que está acontecendo uma alteração. Por uma série de fatores. Mas se a gente fosse assim, bem mais simplista ou mais resumidos,
podemos dizer o seguinte, que quando o indivíduo, seja por uma doença a longo prazo, ou pela própria velhice, isto favorece a sensibilização do espírito, ou daquele que vai desencarnar. Sensível, ele começa a antever as coisas. Ele começa a perceber uma ambiência que quem está, por exemplo, ao lado dele, não percebe. Então, por isso é que é comum a gente estar acompanhando esses quadros, por exemplo, em família, com conhecidos, em que o moribundo começa a perceber presenças espirituais, começa a declinar nomes. Aí os encarnados falam assim, ah lá, está delirando. Eu não estou dizendo que não há o delírio. Há também. Né? Há uma confusão mental. Mas em meio à confusão existem momentos de lucidez. Nós acompanhamos desencarnações assim, tecnicamente, acompanhando, ajudando o indivíduo, ajudando familiares, sem contar das desencarnações que nós acompanhamos em família. É muito comum a gente se deparar com quadros que o indivíduo, por exemplo, começa a citar nomes. Denise, você também ficou para trás. Aliás, desculpem. Eu não posso ser deselegante, ainda mais com as damas, não é verdade? Isso dá, assim, 15 minutos de umbral. A mais, né? A mais. Não é porque a gente vai para lá por causa disso, não. Mas voltando. Então, Denise, você gostou aí da abordagem? Então é comum, por exemplo, o desencarnante citar alguns nomes que não faziam parte do vocabulário dele quando lúcido, quando na intensidade. E depois, familiares vão entender, né? Vão pesquisar e encontram, por exemplo, comprovações em face àqueles depoimentos do indivíduo. Né? Enfim, não vamos ficar presos nessa situação. O que nós queremos dizer é que tanto a criança é muito sensível, quanto uma pessoa numa idade avançada também vai ficando. Porque vai mudando a dinâmica de vida. Se a gente, na plenitude, trabalhando, suando, de sol a sol, preocupado com as contas, com os problemas, etc., a gente vive uma vida muito voltada para os 5 sentidos operando. Ou seja, você está trabalhando com o seu paladar, com o seu olfato, com a sua audição, com a sua visão, e a gente fecha o compartimento chamado sensibilidade, mediunidade. Então, por exemplo, quando você faz um exercício em que você aguça a sua sensibilidade, você fica muito mais afeito a perceber a ambiência espiritual que normalmente a gente não fica. Não é assim que anda acontecendo com alguns aí de noite? Adolescentes, os jovens, para dormir é uma luta, né? Tem que acender a luz. Adolescente, na minha época, né? Muitas vezes eu dormia com Walkman. Sabe o que é o Walkman? Hein? Essa turma nova não sabe o que é o Walkman, não. É que a gente tinha um gravadorzinho, né? Para escutar as musiquinhas, aí põe uma fita ali, BASF. Eu tinha uma de cromo, 90 minutos, que ó, lançamento. Aí lançaram o Walkman auto-reverse. Ele virava. Porque antes a fita acabava, se tirava a fita, trocava ela de lado. Né? Aí lançaram o auto-reverse, o cabeçote. Isso era tudo. Quantas músicas cabiam? Hoje um pendrivezinho, assim, cabe um monte de música. Aí dormia com aquele fone de ouvido para não escutar barulho em casa, de madrugada. Não é? Isso é comum entre os jovens. Por quê? Porque sem a incidência da luz solar,
a não incidência da luz solar já favorece que a gente aguce a sensibilidade. Você não faz isso conscientemente, é inconsciente. Então, à noite, a gente já fica um tanto quanto mais, vamos dizer assim, seduzidos pelo incognoscível, pelo que não é percebido pelos homens. Quando estamos entrando nesse processo, então, da desencarnação, de uma forma lenta, gradual, o espírito começa a antever. E ele começa a viver uma dupla realidade. A realidade da ambiência física, e ele também começa a entrar nesta percepção da ambiência que está à volta dele. Ok? Chegou para nós aqui um chamamento para que a gente possa verificar o seguinte, que nós, quando diante desses fatos, o espírito é convidado, então, a trabalhar para desfazer os laços que o prendem. Então é complexo para ele, porque o corpo luta para sobreviver. E em dada situação, o espírito está sendo convidado para sair do corpo. Então, é conflituoso para ele. É uma situação bem, vamos dizer assim, conflitante. Agora, desprendido em parte da matéria, vendo o futuro desdobrar-se, ele não só percebe, mas o espírito pode começar a viver um estado espiritual de elevação. Porque aguçando a sua sensibilidade, né? Aguçando a sua sensibilidade, ele vai percebendo as vibrações que são muito mais salutares para o espírito. Porque estar aqui na Terra é complexo. Tudo aqui é mais difícil. Tanto que a gente costuma dizer que desencarnar é muito mais simples do que reencarnar. É muito mais simples do que reencarnar. Porque reencarnar significa assumir responsabilidades, né? Saber dos perigos da viagem e, ao mesmo tempo, saber lidar com as suas tendências. E entramos, quando na carne, numa faixa vibracional muito densa, muito difícil. André Luiz afirma que a reencarnação é como se fosse um mergulhador que entrasse num mergulho usando um escafandro. Roupa de mergulhador dos anos 50, imagine. Enxergando as águas como se fosse um rio de águas turvas, água suja. Então, além de você se locomover no fundo das águas com muita dificuldade, a visão fica obliterada. Você não tem muito alcance, você não enxerga muito além. É diferente do espírito, que se movimenta com mais desenvoltura. O espírito, além de se movimentar com mais desenvoltura, ele também vê com mais propriedade, com mais alcance. Ele consegue, muitas vezes, se deparar com a realidade do passado. O espírito percebe o que pode estar bem adiante da estrada. Um exemplo, os benfeitores que nos acompanham, tentando nos ajudar, enquanto a gente enxerga mais ou menos o que está aqui nesse raio de percepção nossa, esses mentores estão enxergando a quilômetros à frente. Então os espíritos podem anteceder, ou antecipar, melhor dizendo, problemas que estão a caminho. Então como é que eles atuam? Eles se aproximam e começam a nos inspirar.
de repente, a não seguir por um determinado caminho, se você tiver merecimento. Aí cabe aqui a importância de estar conectado, de procurar em prece ouvir a voz dos espíritos. Mas, Carlos Alberto, eu não sou médium, não. Como é que eu vou ouvir a voz dos espíritos? Você não é médium, né? Mas os espíritos afirmam para Kardec que todos nós somos médiuns. Você pode não ter a mediunidade como ferramenta para você trabalhar na casa espírita. Você não tem uma clarividência, uma mediunidade mais ostensiva, mas você é sensível. Mas eu não tenho conhecimento, como é que eu vou treinar para ouvir a voz dos espíritos? Pois é. E a inspiração? Você usa o método da oração? Você faz boas leituras? Aliás, vai uma dica. Quando estamos lendo, nós abrimos painéis maravilhosos para ouvir os espíritos, tirarmos conclusões. Nós costumamos, numa leitura, ver grandes papos. Voltou. Ela me deu uma notícia aqui que me tirou do... Eu até perdi o que eu estava falando. Quando foi assim, nem me conta, Denise, por favor. Ela falou que a internet caiu. Eu falei assim, e agora? Aí eu perguntei, voltou? Voltou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem tanta gente acompanhando o estudo em casa, né? Mas se tiver que cair, o estudo é aqui, ponto final. Porque era para cair. Pegaram lá? Como é que a gente vai tendo um pouquinho de conhecimento, pouquinho, tá? Aí a gente começa a lidar com esse fenômeno da vida, a matemática dos fatos. Por que você veio aqui à Casa Espírita hoje? Toda reunião eu faço essa pergunta, não faço? Por que você veio aqui, Nicolau? Que bom. A maioria de nós estamos aqui em busca do conhecimento. Mas eu posso dizer para vocês que o que a gente acha que a gente veio buscar, na realidade é apenas a pontinha do iceberg. Porque o que a gente precisa mesmo, a gente não sabe. De repente não é o conhecimento. Eu preciso do aconchego. Eu preciso de um momento para respirar. Eu preciso de sair da confusão aí de fora. Mas aqui vai ter uma notícia importante. Aqui pode ter um esclarecimento lá no finalzinho da reunião que pode ser o suficiente, porque amanhã a onça vai beber água e você vai ter que estar olhando para essa onça. E essa frase, esse pensamento que vai ser trabalhado aqui pode te ajudar na hora que você for ajudar a onça a beber água. Agora, vocês já pararam para pensar também que nós viemos aqui para reencontrar com espíritos? Pensa nisso. Porque aí fora pode ser que eles não consigam conversar com a gente. Pode ser que aí fora a gente está tão atabalhoado, tão cheio de tarefa que a gente não percebe a presença deles. Os espíritos precisam se comunicar através de médium para falar conosco, não. Embora isso aconteça e muitas vezes é elementar, né? É fundamental. Mas quando você lembrar de algum espírito, faça uma prece por ele. Quem sabe ele quer te falar alguma coisa. Ouça. Quem sabe ele quer falar alguma coisa achando que está te ajudando, mas ele não está em condição de ajudar. Quem sabe você pode passar a ajudá-lo. Mas tem momentos que nós podemos encontrar com os espíritos e um ajudar o outro. Como é que um espírito pode te ajudar? Te dando número para você jogar na Mega Sena? Não. Mas eles podem nos ajudar com um conselho para que a gente seja mais sereno, para que a gente tenha mais bom senso, para que a gente seja mais prudente, para relembrar Jesus. E foi o Mestre quem disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Se chegar uma mensagem nesse teor para nós, pode saber que está em autorização de Jesus. Que o carteiro é aquele espírito.
mas o conteúdo veio de Jesus. Vem aqui, tem lugarzinho aqui para você, estava reservado, por favor. Ótimo, fica à vontade, vocês estão em casa. É porque aí o pessoal senta aí atrás, porque parece que aí é mais barato. Estou brincando com vocês. Dona Neuza só senta aqui na frente. Aqui que ela descobriu que é 0800, né? Pegaram aí, gente? Vamos refletir sobre esses assuntos. Porque enquanto a gente está aqui, nós estamos recebendo tratamentos. Você está sentado aqui no salão assistindo o estudo, tem espíritos atuando no ambiente, ministrando passes. Tem espíritos que vieram conosco que estão sendo orientados. Tem espíritos que vieram conosco que estão lá na porta porque não podem entrar. Porque aqui não entra qualquer um. Só entra quem Jesus autorizar. Aqui tem uma cinta magnética protetora. Se for com interesse do bem, entra. Se for para bagunçar, fica do lado de fora. Por isso é que muitas vezes a gente fica aqui impaciente para sair lá para o lado de fora, porque estão nos chamando lá fora. Muitas vezes nós estamos aqui porque desconhecemos, não tem nada de errado. Mas a gente fica aqui dentro extremamente impaciente, com sono. Tem indivíduo que entra no centro espírita, só de virar a esquina ele já começa a ficar com sono. Acabar a reunião, só acabou o sono. Nossa, essa reunião foi boa. Foi boa em nada. Você não assistiu nada da reunião, como é que a reunião foi boa? Na realidade, você estava com sono porque existem técnicos que hipnotizam. Porque se você ficar aqui aprendendo, você vai mudar. Você vai ser convidado para mudar. E mudando o seu comportamento, você naturalmente começa a dificultar as conexões com esse tipo de inspiração vinda de espíritos que ainda são ignorantes e que querem o mal. O prazer é desviar o indivíduo da senda do bem. Por isso é que o dia que você vai ter problema é o dia que você escolheu para vir à reunião na FEAC. Escreve isso aí. É quinta-feira? Quinta-feira o pau come a folha. Na última hora aparece o problema. Tudo para testar, para você verificar se realmente você está perseverando para seguir o caminho do bem. Então todos nós estamos aqui em busca do conhecimento, sim. Mas todos nós estamos aqui sendo convidados, Nicolau, para relembrar que nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência humana. Porque os religiosos aí fora, muitos deles, não são todos, entendam aí, muitos aí incentivam as pessoas a terem experiências espirituais, como se nós fôssemos materialistas, humanos, e de vez em quando a gente vai falar de Deus. De vez em quando eu vou viver uma experiência mística. Ah, como é bom. Não. Pegaram aí? Isso é para o leigo. E isso é muito interessante porque até favorece, dá emprego para religiosos. Porque eles passam a ser, inclusive, salvadores da pátria. Vinde a mim, coloca ali na bolsa que eu ajudo. E olha, na hora de preencher o cheque, preenche um cheque gordo, porque senão as dádivas de Deus não chegam. Não vem com miséria na hora de fazer a doação. Aí o indivíduo preenche o cheque porque ele está desesperado. Ele precisa da cura do câncer. Ele precisa do filho ser direcionado porque o filho está perdido. O casamento para o buraco. Ele acabou de viver o fenômeno da desencarnação. Ele desconhece, ele não sabe. Então a desencarnação para ele é o fim do mundo, é a morte. Então, todos que procuram, estão procurando, porque a vida está chamando para que nós possamos parar e analisar o porquê que nós estamos aqui. E, obviamente, se você vai descobrir de onde que você veio e o que você está fazendo aqui, é princípio fundamental, elementar, que você comece a repensar
os seus comportamentos, porque o seu comportamento é que vai escrever as páginas do futuro. O que você faz agora, você vai colher amanhã. A gente pode esconder as coisas da lei humana, mas da lei divina não se esconde. Não tem jeito. Está debaixo do tapete, uma hora aparece. Então, é isso aí. Então, nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência humana. Mas o mais importante para nós é lembrar que somos espíritos e lutar por isto. Agindo dessa forma, não tenha dúvida que a sua vida na Terra também muda. Aí a promessa do religioso começa a dar certo. Tem gente que até arruma emprego, até casamento. Outro dia a companheira me procurou, Casalberto, será que lá no centro eu arrumo marido? Eu falei assim, nossa, mas justo no centro? Uai, mas eu já tentei em todos os lugares. Eu falei assim, pode ser que você até arrume. Agora eu queria te falar o seguinte, você está procurando e quem procura, acha. Acha o que procura. Aí uma jovem, essa história eu já contei aqui, eu vou contar de novo, eu já estou velhinho, a gente repete. A companheira me falou assim, ô Casalberto, eu estou procurando uma alma gêmea. Eu falei assim, opa, essa é das boas. E aí, mas o Casalberto não dá certo, já procurei aqui e acolá, não acho o homem de minha vida. Ah, e como é que é o homem da sua vida? Ah, eu queria um homem culto, bonito, presente, amigo, solidário, romântico, que gostasse de músicas clássicas, que fosse uma alma de envergadura. Casalberto, não acho de jeito nenhum. Mas aonde que você tem andado ultimamente? Ah, já fui em tudo quanto é lugar, já fui em show de pagode, de funk, já fui em boate, já fui ali acolá, e falei assim, e lá você está achando que vai encontrar? Minha amiga, repense os seus conceitos. Lá você vai achar quem gosta. Pegaram aí? A vida é assim. Quem procura, acha. Nós não estamos aqui para procurar nesse sentido, a não ser encontrar a nós mesmos. Entender o que é o amor. Entender a importância do amor em nossas vidas, mas um amor diferenciado. Aqui nós estamos aprendendo a cuidar de nós mesmos e tendo no próximo um grande laboratório para a gente aprender a cuidar de nós mesmos. Então, para você cuidar de você mesmo, comece a cuidar dos outros. Passa a noite no hospital, não é só com seu parente, não, com quem você desconhece. Vai lá, passa horas com aquelas velhinhas que estão abandonadas. Né? Vai contribuir, vai lá na comunidade, faz qualquer coisa. Pratica o esporte da alma, que eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar. E quem sabe pode até dar certo, vem até um maridinho por aí. Gente, participações, Denise. Sim, nós estamos com uma pergunta aqui do nosso irmão Daniel Rosa de Assis. No momento do desencarne, o espírito que lutou para se espiritualizar encontraria satisfação, e o espírito que anulou sua espiritualização com indiferença encontraria decepção? O que vocês acham? Eu costumo dizer, tal dia, tal noite. Tal vida, tal morte. Não tem mágica. A desencarnação, na realidade, é uma passagem para uma outra realidade. Uma realidade extrafísica. Mas o espírito que desencarna, ele continua pensando e sentindo da mesma maneira. Obviamente que ele vai ser convidado a rever. Porque ele não mais estará tendo autoridade para operar aonde ele operava antes da desencarnação. Ele é dono de uma empresa, ele não vai poder mais coordenar os seus empregados. Ele não vai assinar mais cheque. Se ele é subalterno, ele não vai ter mais que seguir a orientação daqueles que o tutelavam, que o gerenciavam.
Ele é marido, ele não será mais marido. Esposa, muito menos. Filho, não vai ter mais o pai. O pai não terá mais o filho. Porque ele estará sendo convidado para seguir adiante. Para quem fica, afirmam, isso é uma fábula indígena americana, que o grande lance na vida é quando o indivíduo parte e ele vem a ser aplaudido na sua partida. Não é? Os índios fazem isso. Os materialistas, quando o indivíduo parte, eles se desesperam. Por que os índios aplaudem? Porque sabem que o indivíduo que está partindo, ele está indo para uma realidade espiritual muito mais abrangente. Essa história vai descansar? Isso, você quer descansar? Se quiser desencarnar, pode saber que não vai para o céu, é para o inferno. Como assim? Porque descanso, ócio, é para espírito inferior. O céu, no simbolismo da dinâmica da vida mais ampla, mais generosa, é trabalho. Não é o trabalho que dignifica o homem? É o trabalho que faz o espírito graduar-se. Foi Jesus quem disse: meu pai trabalha até agora e eu também. E a gente fica doido querendo aposentar. Graças a Deus aqui no Brasil não aposenta-se mais. Não é verdade? Então, graças à teimosia nossa diante dos desafios que realmente nós precisamos. É lógico que eu estou brincando, que é justo, o indivíduo trabalha a vida toda, vai ter um final de vida recompensado. Mas a gente precisa começar também a olhar com os outros olhos, começar a focar mais as nossas questões principais. E na casa espírita, o foco nosso é esse. O que é o principal para nós? É ser rico no céu. Rico no céu é aquele que menos precisa na terra. Quem muito exige e necessita na terra, geralmente são aqueles mais necessitados no alto, no mundo espiritual. Nós aprendemos isso na prática com o próprio Chico Xavier, que teve uma vida simples e durante toda a sua trajetória ele sempre falou: graças a Deus eu tenho o que eu mereço. Eu tenho o que eu preciso. O maior tesouro que eu tenho em minha vida são os meus amigos. E olha como esse homem trabalhou. Vocês sabem que o Chico nunca faltou um dia sequer como funcionário do Ministério da Agricultura. Um dia sequer. O Chico, para tirar férias, era uma luta convencê-lo. Porque na concepção dele, as férias dele era estar ali todos os dias cumprindo o seu mandato. E olha que era um mandato de um escrivão, de um simples datilógrafo. Aliás, um simples nada, porque era extraordinariamente rápido, eficiente, era uma alma amiga, tolerante. Todos que trabalhavam na Fazenda Modelo, na linguagem mineira, eram apaixonados com ele, porque ele era engraçado, alegre, otimista, ele era simples, ele era parceiro, ele era compreensivo, ele era um homem comum, que passou por muita gente sem ser compreendido. Esta é a tarefa dos espíritos que vão realmente se graduando na ótica espiritual. Nós estamos hoje conversando com vocês com muita calma, vocês estão observando? Hein, dona Nilza? Não estou nem entrando tanto na desencarnação, mas a questão 158, o Marco Aurélio, o nosso chefe da redação, está ansioso para que eu leia a questão 158. Então, Marcos, nosso filósofo Marcos Aurelius. Agora, questão 158.
O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para em seguida renascer como uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena ou terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? O que vocês acham? Pode dar uma ideia a história da lagarta? Resposta dos Espíritos. Uma pálida ideia. A imagem é boa, todavia não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis. Como se não bastasse, para elucidar um pouquinho a história da lagarta, nós trouxemos aqui uma lição chamada Lição da Borboleta, que vai nos elucidar um pouquinho dessa história. Lagarta, borboleta, como é que se dá o processo da desencarnação, a necessidade do espírito quando desencarna, de se descobrir no mundo espiritual, o apoio que ele recebe, mas como que é o apoio, como que é a ajuda para quem está desencarnando. Então a lição diz o seguinte: um dia um homem sentou e começou a observar uma pequena abertura que havia aparecido em um casulo. Por várias horas ficou observando a borboletinha em seu interior. Como ela se esforçava para fazer com que o seu corpinho passasse através daquele pequeno buraco. De repente, pareceu que ela havia parado de fazer algum progresso. Parecia que ela havia ido mais longe que podia e não conseguia ir mais longe. Desistido, quem sabe. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, frente a essa atitude dele, conseguiu sair facilmente. Porém, seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e ela alcançasse um voo capaz de suportar seu próprio corpo, se firmando com o tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto do pouco tempo que lhe restava de vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu foi que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura é o modo com que Deus faz com que o fluido do corpo da borboleta vá para suas asas, de modo a aprontá-la para voar no momento certo, para se libertar do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele não nos permitiria crescermos como pessoas. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido e talvez nunca aprendêssemos a voar. Fico por aqui, porque o texto agora sai do nosso interesse. O indivíduo, quando vai desencarnar, no Livro dos Espíritos nós encontramos esse símbolo da lagarta, que fecha no seu casulo, na sua crisálida, para depois vencer os obstáculos e se transformar numa borboleta. Esta fábula
nos fala do mecanismo da desencarnação? Sim, porque é o que se dá. A reencarnação, ela funciona para nós como um mecanismo desafiador para o nosso aprendizado. Por isso é que nós arrastamos na terra, como uma lagarta. Por isso é que nós temos os obstáculos para sobrepô-los, para vencê-los, para desenvolver as nossas virtudes, para potencializar cada vez mais a nossa capacidade de pensar, de sentir, habilidade no fazer. Potencializar, portanto, esse nosso lado espiritual, essa destinação que é perfeição. Uma vida só não basta para atingirmos plenitude. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, primeira epístola, no capítulo 15, assim nos revela: é necessário caminhar por muitas existências, porque uma só é impossível para compreendermos o Cristo. E o Cristo, na sua representação de mestre, mas também na sua vivenciação como a plenitude de um amor. A plenitude do amor que liberta os seres. O que é que encarcera o indivíduo? A ignorância. Quando eu não sei, o que eu faço é lei. E quando a vida me responde diante do que eu fiz, eu vejo que o que eu achava que era bom não era tão bom. Paulo usa a palavra pecado. Eu descubro o pecado. A lei me mostra o pecado. O que é o pecado? É quando nós nos desviamos do que é o justo, do que harmoniza, do que facilita, do que suaviza, do que poetiza. Aí a gente cai. Cai, porque perde a sustentação. Você tem um nível de responsabilidade. Você é pai, você é responsável por um núcleo familiar, você é marido. Vou pegar na área masculina, que eu tenho que ficar bem com as mulheres. Aí a gente apronta. Aí daqui a pouco o homem vai aventurar-se no jogo da sedução. Ele abandona a sua responsabilidade. O que ele vai atrair para ele? A não ser desconforto, doença, falta de envolvimento, falta de proteção, falta de respaldo espiritual. Vai atrair para ele frequências energéticas de baixo teor. Com isso, entidades espirituais que frequentam essas zonas de trevas vão encontrar nele sustentáculo, ou portas abertas, melhor dizendo. Daqui a pouco ele está no chão. A maioria dos espíritos, quando no mundo espiritual olham para trás, olham pesarosos. Porque nós, na Terra, caminhamos como se os nossos olhos estivessem com uma venda. Como se nós estivéssemos cegados pela ilusão. A ilusão traz para nós desconforto, com o tempo. Temos a liberdade de escolher, graças a Deus. Mas a cada escolha, há de se pagar o preço por ela. Você veio à casa espírita nessa noite. Quantas centenas, milhares de pessoas estão acompanhando esse estudo agora pela internet? Essa é uma escolha. Qual que é o preço que vai pagar? É o preço da paz. É o preço do bem. Eu não tenho dúvida de que todos vocês vão sair daqui melhor do que entraram. Porque entraram aqui com uma expectativa, e essa expectativa ela está sendo atendida por um princípio muito básico, que é do respeito. Todos aqui estão sendo tratados com carinho. Isso já vale. Se nada mais acontecer, ter entrado aqui, não está sendo julgado, ninguém está aqui prestando atenção em que roupa que você usa. Nunca souberam, mas eu vim com a roupa de ver Deus. Ah, mas tá bonitinho. Mas nós não estamos preocupados com isso.
Você não entrou aqui, ninguém te perguntou que lugar que você mora, quanto que você ganha, o que você está fazendo. Você entrou aqui e foi acolhido. Então, isso já valeu. Isso já é importante para nós. Agora, observemos esse dado. O extraordinário foi dito aqui, nós viemos aqui em busca de conhecimento. E o conhecimento é uma escolha, é um investimento. E é um investimento dos mais importantes que o indivíduo pode determinar na sua vida. Porque quem conhece, liberta, flutua, abre portas. O saber é a base para qualquer vitória. Isso em todos os campos da vida. Imaginem quando, então, falamos das questões espirituais. Nós estamos falando aqui de luz interior. Nós estamos falando aqui, o assunto é desencarnação, reencontros no além-túmulo. O preço dessa escolha nós vamos encontrar, por exemplo, após o fenômeno da desencarnação. A escolha da vida, teremos o preço no momento em que chegarmos nessa viagem. E essa viagem para o mundo espiritual, ela é rápida. Ela é muito mais rápida do que a gente imagina. Pena que a gente tem que ficar mais velho para ficar preocupado com isso, prestando atenção nisso. Porque o jovem não pensa. A grande maioria dos jovens querem viver a ilusão. Não é verdade? Não estou generalizando, estou dizendo que um percentual muito considerável projeta-se aí. Mas a vida responde. Os tempos passam. E chega em determinado momento na vida, a gente vê que não era bem assim. Aí é natural que afirmemos: puxa vida, se eu pudesse voltar, eu fazia bem diferente, não é assim? Existem os vaidosos que falam assim: eu não mudaria uma vírgula. É porque não está disposto a ressignificar. Eu não estou falando aqui que nós temos que olhar para trás e ficar arrependido do que fez. Porque você não pode parar a evolução olhando para o passado. Está feito. Você não vai mudar o que está escrito. Mas quando a vida te convida para olhar para trás e observar os feitos, é natural que a alma que está em busca dessa iluminação fala assim: eu tenho que tirar a melhor lição daquela experiência. Olhe para o passado com sabedoria. Não se prenda a ele, mas ele tem que ser inspirador. Porque você só constrói um futuro com bases fortes, sólidas, se você aprender a se olhar com misericórdia. Você tem que olhar para você com bondade. É lógico que você não vai ficar penteando as ilusões de ontem. Né? Você não vai ficar adocicando aquilo que você sabe que não é para adocicar. Então você tem que pegar as suas experiências, o homem velho, e dar um norte para esse homem velho. Dizer para ele que ele pode se ingrar por outros mares. E para isso ele precisa de uma bússola. Ele busca nas estrelas referência, mas hoje já tem instrumentos materiais que facilitam as informações. Então, os instrumentos que nós temos hoje, por exemplo, como espíritas, é a doutrina espírita, que nos coloca face a face, sem tergiversar, sem bronca, sem fugas espetaculosas, nos coloca diante da verdade. Doa quem doer, tal vida, tal morte. Nós estamos aqui nos preparando para desencarnar. Eu falei no início brincando. E por isso que costuma a reunião ficar vazia, né? Porque eu falo assim: ó, vocês estão treinando para morrer, eu vou voltar lá. Que lugar fúnebre, estou fora. Nós estamos treinando para caminhar na direção da desencarnação. Ou quem sabe, caminhar na direção da ressurreição. Nós temos que falar de imortalidade. Quantos corações nós nos despedimos? Quem é novo aqui despediu pouco.
Em tese, né? Porque tem uns novos aqui que já despediram de muita gente. Não é? Costuma uma avalanche levar já logo 100. Hein? Só para brincar com vocês. Quantos de nós já despedimos? Despedidas dolorosas. Algumas foram despedidas. Despedidas até breve, sem muito envolvimento. Mas quantas despedidas doídas? Pais. Uma das dores mais doídas é a dor da mãe que perde um filho. Não é assim? São dores, são dores. Mas são dores que o tempo todo estão trazendo para nós sinais. Sinais. Tem uma música que está fazendo muito sucesso agora. Como é que chama a música? Que fala que nós somos passageiros. Trem-bala. Olha que bonitinho. Eu escuto essa música e falo assim, olha lá, a doutrina espírita purinha na letra. Nós somos passageiros. Como é que é, Denise? Você que gosta de música. Nós somos, quem lembra aí? Nós somos passageiros, não é? E tudo passa rápido. Não tem uma história assim? Ah, pode cantar, eu gosto de ouvir. A Soni está lá, ela só leitura labial escapole as minhas habilidades. Hein? A ideia é, nós estamos nessa lida viajando. O trem-bala. E é isso aí. É uma viagem muito rápida. Como eu disse, o jovem não pensa assim. E ele não tem que pensar assim. Mas a gente vai caminhando e percebe como tudo passa rápido. Quantas pessoas passaram e nós estamos continuando nessa viagem. Só que nós nos fechamos para a possibilidade de verificar que nós também vamos passar. Porque a única coisa que é eterna na vida é Deus. O que é eterno na nossa história é amor. É os teus sentimentos. Isso pereniza. Isso vai ficar para sempre. Então, as experiências, as convivências, elas representam etapas de um grande aprendizado. É óbvio que tem aqueles que caminham conosco, porque nós caminhamos com eles, porque não são só as pessoas que caminham conosco. É necessário que a gente pare para pensar que nós estamos caminhando com eles. Porque tem gente que fala assim, a minha família, que famíliazinha. Como assim? Você já parou para pensar que você é que pode ser o problema para essa sua família e você acha que a família que é o seu problema? Observe como somos vaidosos, como somos egóicos. A nossa tendência é julgar que somos vítimas. Nós somos mocinhos ou vítimas. Mas a gente não para pensar que nós podemos ser os vilões. Nós podemos ser o empecilho para os outros. Isso não importa, eu não quero transformar o discurso em negativo. Eu quero transformar essa ideia, elaborando com vocês, no intuito de verificarmos que nós todos estamos aprendendo. Esta que é sua mãe hoje, amanhã ela não será. Você terá outra mãe. É este que é seu filho, amanhã não será seu filho, você terá outros filhos. O seu irmão está seu irmão. Você terá outros irmãos. Entenderam como que é complexo? Porque a gente está entrando no assunto aqui, desencarnação, mas eu não posso falar apenas de desencarnação, e por isso é que doutrina espírita, estudar o livro dos espíritos, e eu tenho um anúncio para fazer daqui a pouco, né? Complexo, não sei se é bom ou se é ruim. Então, duas notícias, uma boa e uma ruim, tá, gente? Daqui a pouco, no finalzinho eu conto. Estudar a doutrina espírita, eu não posso pegar uma questão dessa e, olha, agora vamos passar para outra? Espera aí. Eu não tenho programática, não tenho pressa. Eu quero conversar sobre o assunto, porque ele abre para a gente muitas coisas. Então, como que eu vou tratar a desencarnação? Aquele fenômeno que o laço tem a ruptura do laço? Aí o indivíduo chegou no mundo espiritual. É isso? Só isso? Não. Envolve fatores psicológicos, energéticos, vínculos. Porque, por exemplo, quando o indivíduo desencarna, existe um fenômeno extraordinário que precisa de ser estudado. Os sentimentos que nos vinculam, como lidar com eles.
Lembra que eu falei? Você tem irmão? Tem um que fala assim, eu tenho mulher, mas também tem um carro. Hein? Aí ele tem, quer dizer, a mulher é objeto. O homem é dela. Né? Aí eu tenho que lembrar dos originais do samba. A nega é minha, ninguém tasca, que eu vi primeiro. Não pode escrever uma música dessa atualmente, não, que é processado. Né? Isso é da década de 70. Naquela época não tinha esses processos. Porque agora a nossa época é a época do mimimi. Cheio de melindre para cá, não pode se falar nada. Meu Deus. Mas faz parte do mundo de transição. Mas as pessoas não são posses que nós elegemos, administramos, não. Então nós estamos caminhando. E isso tudo nos convida a refletir sobre a importância do amor. Estudar o amor como um grande projeto que envolve sentimentos e o amor que promove a vida. E se promove a vida, o amor não acrisola. O amor liberta. Quem ama quer que o outro seja feliz. Agora, a escolha do outro é do outro, não é nossa. Deu aí? Então, olha como que falar desse assunto é complicado para nós. A gente fica algemado de todo lado aqui. Porque eu quero libertar, soltar a algema, mas nós mesmos ficamos algemados, porque a gente tem que pisar em ovos. Porque nós temos que respeitar até o entendimento de quem está chegando. Por quê? Para falar da desencarnação, nós temos que falar do desapego. Falar do desapego é complicado, porque nós ainda não estaremos falando do amor. Porque se o amor liberta, aí eu tenho que discutir aqui desapego, então não é amor. É apego. É sentimento de posse. Eu não falei da dor quando nós lidamos com ela quando alguém desencarna? Porque na partida, para quem vai e para quem fica, nesse mundo nosso de ignorância, que a gente não sabe o que tem do outro lado, o que nos reserva, a importância de ter a desencarnação para quem está desencarnando e para quem está ficando. Como a gente desconhece, a gente desespera, porque perde-se o piso. Não é verdade? Não falta o piso quando aquele coração que amamos vai embora? Então existe o fator técnico, que a gente está tentando aqui de uma forma simplista falar desse assunto, mas também tem um assunto espiritual. Por quê? Nós fazemos parte de uma rede, e essa rede envolve almas afins, certo? Então, muitas vezes, nós estamos próximos de almas que realmente nós amamos, e não é apenas interesse, não é apenas egoísmo. E quando esses seres partem, o indivíduo que fica costuma sentir como se tivesse arrancado um membro dele. Aconteceu isso com vocês alguma vez? Já? Se não, se preparem. Casalberto, eu vou viver... Não. Apaga o que eu falei. Todos nós já passamos por um perrenguezinho, já? Arrancaram alguma coisa da gente. Já sentiram? Se não, vai acontecer. Ou seja, o que você está querendo dizer? Que existem mecanismos que são técnicos e existem projetos que são espirituais. Porque a interação entre os seres está muito além do que as próprias vinculações terrenas. Então existem almas que estão caminhando conosco e nós com eles, que são espíritos muito próximos, que caminhamos em muitas encarnações. Muitas encarnações. E que há um amor verdadeiro. Então existe esse outro lado que eu não posso desconsiderar. Mas na maioria das vezes, as nossas relações na Terra não são relações de amor, um amor verdadeiro. São sentimentos que envolvem interesses, que envolvem apego, que envolve uma série de fatores que a gente não vai ficar listando aqui, porque senão a gente não caminha.
Aí vem a desvinculação como um fator necessário para que a gente aprenda a se desvincular e se vincular a outros procedimentos. Porque a desvinculação, ela é um fator didático para o crescimento. Não sei se vocês estão... O negócio não é fácil aqui não, hein? É necessário. Então, de repente, o indivíduo perdeu a esposa. Porque perdeu mesmo. Igual perdeu o livro, né? Perdeu um objeto. Estou brincando aqui porque foi a situação que caiu alguma coisa no chão. Mas não assusta? Nossa, e ainda mais quando o objeto é do outro. Estou brincando. Nossa, e você contou, piorou. Estou brincando. Mas é só para a gente refletir o seguinte, que tem hora que o negócio escapa da mão da gente, sem querer. O passarinho voou. A lagarta começou a sair do casulo. A lagarta tem que sair do casulo sozinha. E nós não podemos interferir. Vocês sabem que existe no plano espiritual espíritos que ajudam tecnicamente na desencarnação? São médicos, são especialistas na área. Mas o que é muito importante é que o espírito que está desencarnando faça parte dele. E isso tudo envolve o desapego. Porque existem espíritos que desencarnam que continuam apegados às coisas terrenas, por uma série de motivos. Sejam pelo próprio apego, seja porque não dão conta, porque é como se sentissem que algo foi arrancado deles, porque a história não só envolve quem ficou. O que eu estou falando envolve a quem partiu, a quem está partindo. Então, dependendo da posição dos indivíduos, esse processo ele demanda tempo. Não é ruptura assim a toque de caixa. Entenderam? Agora, nós estamos aqui refletindo sobre o assunto porque podemos contribuir, podemos trabalhar de uma forma eficiente nestes processos, sejam aqueles que envolvem a gente, como aqueles que estão acontecendo do nosso lado. Muitas vezes no nosso meio espírita a gente recebe algumas perguntas. E agora tem um e-mail, né? Tem uma série de redes sociais que facilitam a interação. Uma das perguntas mais comuns que acontece no nosso meio é, por exemplo, assim, espírita chora? Chora. Já estou respondendo. Espírita se desespera? Se desespera. Olha, todos os procedimentos podem envolver os espíritas. Na sua grande maioria, ainda nós que estamos na periferia da doutrina espírita. Então, se dizer espírita não muda em nada o preço do euro nem do dólar. E sim o nosso comportamento diante dos fenômenos. Nós estamos aqui para viver uma experiência humana, porque somos espíritos. E nas experiências humanas nós vamos ter que lidar com a vinculação e com a desvinculação. Geralmente vinculação é muito prazeroso. Tende a ser, não é? As desvinculações geralmente são complexas, porque nós somos infantis nas relações. Então, quando se começa, todo mundo tem olho verde, o perfume é maravilhoso, educado, a voz é adocicada. Aí, de um tempo depois, não era bem assim, né? Aí, na hora que sai dos nossos interesses, aí a gente começa a jogar pedra, não vale nada, tem um demônio no corpo, nunca vi tanto defeito. E quando é espírita, olha lá no centro espírita, é um santo do lado de fora. Meu Deus, toma conta. Tem umas histórias assim. Tudo isso patenteia o nosso nível de infantilidade espiritual no trato com o semelhante. Isso acontece quando desencarnamos. Tem pessoas que desencarnam, os que ficam aqui. Era melhor quando o indivíduo estava aqui, né? Porque quando ele estava aqui, muitas vezes impunha respeito. Agora que foi embora, é um falatório só.
O indivíduo nem partiu direito, já estão falando mal do indivíduo. Vocês acham que quem está desencarnando não recebe? Ele está ouvindo, de alguma forma. E isso pode estar sendo como flechas alvejando o coração dele. Isso pode acontecer. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. O indivíduo desencarna e ele se vincula ainda aos planos da Terra, cobrando. Existem espíritos que ficam dementados no mundo espiritual. Ou seja, não tem mágica, Nicolau. Não é prece de sacerdote que vai mudar a conduta de ninguém. É óbvio que as orações, elas suavizam, elas abrandam, elas tranquilizam. Imagine uma alma desesperada que está precisando de um copo de água no mundo espiritual. Copo de água. Espíritos que estão desesperadamente precisando de socorro. Porque não souberam viver, não vão saber desencarnar. Então os espíritos lá de lá, eles não podem fazer o que esse homem fez na fábula. Não pode chegar com a tesoura e cortar o casulo para ajudar a lagarta a passar pelo processo. A lagarta precisa dar dificuldade, porque através desse esforço é que o fluido, não é, que faz parte da sua estrutura, vai irrigar e transformar as asas, e ela vai poder voar. Quando desencarna o indivíduo, ele deixa histórias. Como é bom assistir ou ler, ter notícia de histórias, de exemplos do bem. Indivíduos que viveram dignamente. Como é bom. Isso tudo nos tranquiliza, nos deixa confortados, porque a gente tem certeza que essa dignidade vai respaldar o indivíduo no mundo espiritual. A dignidade, a seriedade, a disponibilidade, a solidariedade, a caridade, o amor. É isso que traz paz para a consciência de quem está desencarnando. É isso que deixa feliz a quem está ficando, com conhecimento, sabendo que ele no mundo espiritual, essa alma, já está se ajustando do lado de lá, porque sabe que não pode ficar do lado de lá voltado para cá. Não pode. Tem que aprender a seguir adiante. Quem fica tem que preencher o tempo, ocupar os espaços, assumir tarefas. Porque com o passar do tempo, ninguém vai ser substituído. Ninguém é substituído em termos de sentimento. Mas ninguém é insubstituível em termos de tarefas humanas. De insubstituíveis, o cemitério está lotado. É lógico que você não vai falar isso de uma forma aberta com quem está passando pelo problema. Mas é um fenômeno natural. As coisas, você tem que ocupar o seu tempo, você tem que trabalhar, você tem que evoluir. E se você gosta daquele que partiu, é assim que você irá felicitá-lo. Aplicando os exemplos que ele deixou. Gente, esse assunto é de uma magnitude, é de uma delicadeza, que a gente, quando trata, a gente trata com muita... Procura a gente implementar muito carinho, porque todos nós estamos, de alguma sorte, vivendo esses processos num mundo tão confuso, num mundo onde as pessoas são utilitaristas, mercantilistas. Enquanto você serve, você é aplaudido, você é amado. Uma das frases... Não, vou apertar o parafuso, não vou falar, não. Não, aí é deselegante, né? Tem que falar, não tem? Uma das frases mais superficiais que o ser humano costuma pronunciar na Terra é "eu te amo". Quem ama nunca deixa de amar. Quem ama em plenitude. Por que a frase é superficial? Porque se pronuncia tanto para depois jogar pedra, para depois desconsiderar. Então isso não é amor, isso é paixão. E o que é paixão? É tudo aquilo, é todo o sentimento, é toda a ideia
que se torna exagerada. Isso é que é paixão. O princípio é nobre dos sentimentos, mas o que a gente faz com ele é que macula, é que desvia, é que adultera, é que prostitui. Precisamos entender um pouco mais o que é amor, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Essa frase do Senhor, que está no Evangelho de João, no capítulo 11, exatamente no versículo 25, está dizendo para nós que Ele é a ressurreição. A ressurreição. O que é a ressurreição? É o processo que abre para nós uma nova oportunidade, uma nova etapa, um novo ciclo após as dificuldades, inclusive passando pela morte. A morte como um fenômeno que revigora. A morte é um dos recursos mais extraordinários que existe para o nosso crescimento espiritual. É duro falar, né, dona Nilza? Mas é a mais pura verdade. Eu estou aqui agora diante de muitos espíritos, além de vocês, que vocês também são espíritos, os encarnados e os desencarnados. E todos estes que nos visitam possuem histórias bem particulares, bem singulares. Todos os espíritos, quando chegam no mundo espiritual, têm que passar por um processo de adaptação. E essa adaptação, ela exige muito esforço, exige muito carinho, exige dedicação e, acima de tudo, aprender a abrir mão. Não é simples. Jesus fala para nós que Ele é a ressurreição e a vida, porque mesmo aqueles que estão mortos viverão. Para milhões de pessoas, essa frase está dizendo que Ele é que vai transformar a morte em vida. Não é? É Ele que vai resgatar espíritos que estão mortos para que eles revivam, que eles despertem. Por mais que Ele seja o coordenador de todos os procedimentos terapêuticos que acontecem na Terra e no espaço, esse assunto aqui é muito mais profundo do que a gente possa captar até então. Ele está dizendo para nós sobre a importância de seguir as pegadas dele, os exemplos dele, no sentido de caminhar para a solução dos nossos problemas. Caminhar de sorte a vencer os obstáculos. E desapegar de tudo aquilo que efetivamente impede essa caminhada de aprendizado. Aprendamos a olhar para os semelhantes como pessoas extremamente valorosas que estão do nosso lado. Devemos amar a todos. E este é o grande desafio, inclusive os inimigos. Aprender a perdoar. E com Jesus é perdoar 70 vezes 7. Quando perdoamos, nós estamos abrindo mão de conceitos, abrindo mão daquilo que antes a gente dava importância. Para que tu vai dar importância por um engano de alguém, por uma opção equivocada? De repente, para você, te trouxe transtorno, mas a pessoa fez aquilo ela acreditando que ela estava fazendo o que era certo. Quantas vezes nós erramos e Deus jamais foi lá na sua intimidade te cobrar alguma coisa? Os espíritos não exigem da gente o que a gente não pode dar. Então, para que ficar alimentando o rancor? O rancor é um câncer dos piores. Ele pode não ter manifestado ainda, mas um dia vai se manifestar como uma doença orgânica. Portanto, ele é sustentado na nossa mente. O indivíduo que só pensa negativamente, o assunto dele sempre projeta treva. Está todo mundo errado, só ele está certo.
o perfeccionista, se transforma num grande chato. O indivíduo acha que o mundo todo está errado e ele está certo. Como assim? Todo mundo acha que está certo. Até um fundamentalista que põe uma bomba no próprio corpo para matar pessoas, ele faz isso achando que ele está fazendo a melhor coisa do mundo. É óbvio que vai sofrer muito. Os delitos têm as gravidades de acordo com as intenções e com o nível de entendimento. Delito, é fato. Não é suposição, é fato. Está registrado, tem que ser reparado. É da lei. Mas eu não sou juiz de nada. Ninguém na terra tem autoridade para julgar a consciência, os pensamentos do outro. O juiz mais capacitado, o magistrado mais entendido, com a folha de serviço mais inquestionável, mais elaborada possível, ele tem dúvida. Ele teve dúvida em todos os julgamentos que ele fez, porque ele não tem a soberana ciência que só pertence a Deus, que é onisciente, sabe de tudo. É onipresente, está em todos os lugares. É Deus. Então, por que nós queremos manter essa posição tão deselegante, tão desafortunada de querer que o outro seja perfeito? Não. Devemos pensar no nosso crescimento, fazer a nossa parte e vibrar, acima de tudo, por todos aqueles que caminham conosco e que estão em processo do despertamento. Todo mundo há de se reencontrar. Todo mundo vai se despertar no tempo de Deus, que é a hora certa. Nada acontece fora do expediente divino. Tudo está na matemática da contabilidade divina. Ninguém está no lugar errado, ninguém convive com pessoa errada, ninguém está na hora errada. Estamos exatamente na posição que o Senhor da vida definiu para que nós ocupássemos, para que nós convivêssemos, para que nós pudéssemos nos acertar nesse tempo extraordinário da vida. Queridos amigos, essa questão 158, então, fica assim como reflexão para nós. Na próxima semana nós vamos trabalhar a questão 159, e eu apenas vou ler, né, dona Nilce? Por quê? O que a senhora está falando? Ela já sabia que eu não ia passar da questão 158. Eu coloquei no quadro? É 160. Ai, Jesus. Ué, mas eu fui até 160, olha, até caminhei bem. Então, a questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Qual que é a sensação que a alma sente quando se reconhece no mundo dos espíritos? A resposta é, dona Nilza, depende. Aí, esse depende aqui é 3 horas e meia de amor. Olha aqui. Depende. Se praticastes o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Olha que beleza. O justo se sente aliviado de um grande peso, porque ele não vai sentir que tem alguém olhando, investigando o que ele fez. Então vocês já viram que é assunto para muitas horas de bate-papo. Não é verdade? Queridas amigas, queridos irmãos, hoje o nosso estudo foi um bate-papo. Denise, nós vamos encerrar. Alguma consideração final? Não? A internet funcionou bonitinho, direitinho? Legal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aos amigos do chat
As perguntas que sejam endereçadas, então, para o e-mail feacminas@gmail, colocando o assunto, o tema da reunião, reencontros no além-túmulo, que a equipe há de responder os e-mails. A todos vocês, que tenham um bom retorno para os vossos lares, que tenham uma semana ainda, um resto de semana de muito aprendizado, e vamos juntos, nesse momento final da oração, que caracteriza o término do nosso trabalho. Se você me permite, Denise, eu gostaria de pedir que Soni pudesse fazer a prece. Pode ser? Soni, por favor, vem aqui. Se me dá uma notícia ruim, uma boa, aí. Achei que eu ia escapar. A notícia ruim é o seguinte, porque nós tínhamos feito um trato que quando a gente chegasse na questão 160, nós íamos interromper e pular para a questão 320. Estão lembrados, os mais antigos? Porque nós fizemos um trato no dia 10 de junho de 2011, olha aqui, que a gente ia fazer essas questões até de número 160, porque nós paramos o estudo na questão 323. E como não tínhamos os vídeos gravados, nós recomeçamos para poder ter a coleção completa. Mas semana passada eu recebi várias manifestações, eu não vou contar de onde que partiram, mas o pessoal está fazendo eu vou contar, eu não aguento, eu tenho que contar. Tem um trabalho de uma amiga nossa, a Cleusa, lá de Portugal. A Cleusa faz um trabalho com umas amigas velhinhas, num asilo lá na cidade de Leiria, em Portugal. Então, dentro do trabalho que ela faz lá, ela vai esbravejar depois comigo nos bastidores. Mas eu estou revelando. No trabalho que ela faz com as velhinhas, tem um momento na semana que ela leva o estudo do Livro dos Espíritos e passa o estudo com as velhinhas. E depois ela discute com as velhinhas esses assuntos que são trabalhados aqui. E pelo que ela fala, as velhinhas amam frequentar a FEAC com vocês, aturando este que vos fala. Então ela pediu, as velhinhas se manifestaram pedindo que eu não interrompesse o estudo, que eu não pulasse para a questão 320. Portanto, a notícia boa para as velhinhas é que eu vou continuar, não vou interromper, vai nessa atuada. Agora, a notícia ruim, ela pode bater na minha porta. Porque é o seguinte, isto significa, 160 questões, deve representar mais ou menos uns 4 anos de estudo. E eu estava planejando com a espiritualidade, nessa encarnação, conseguir atingir a questão 1019. Então, de duas uma, ou Jesus me concede mais 4 anos de moratória, para me conseguir chegar na questão 1019, ou vai ficar faltando. Quando chegar na questão 870, alguma coisa assim, vocês já comecem a preparar para assumir o cargo. Combinado? Então, fica aí. A notícia boa para as velhinhas é que eu vou continuar. A notícia ruim é que pode ser que eu não dê conta de concluir esse projeto. Sem brincadeiras, a Soninha agora vai fazer a prece para nós. Muito obrigado a todos. Por favor, Soninha. Inclusive, você pede na prece 4 anos de moratória. Não, isso que eu ia falar. Já vou pedir desde já a moratória.